Muito bom dia a todos. Hoje, mais uma manhã de reflexão. Passou o carnaval, quarta-feira de cinza já foi. Hoje, quinta-feira, início do novo ciclo no Brasil de vida. Me veio à cabeça hoje fazer uma reflexão que pega alguns pontos que já falei e alguns que ainda não falei. A relação entre o homem e o homem-natureza. Um tempo atrás até criei uma fórmulazinha, H vezes H sobre N. Relação dos homens entre si e com a natureza. Não dá para discutir o homem sem a natureza. O homem é natureza. 70% líquido, já falei aqui, 70% sólido. E o homem também é cultura, né? Tem jeito de ver o mundo da sua cultura, já falei isso aqui também. Mas hoje quero me reportar algumas questões que vão aparecendo aí a respeito das catástrofes todas que estão acontecendo, a respeito das relações entre os homens, das lutas todas nesse planeta global, ou nesses planetas global, poderia até estender isso mais, né? Muita coisa vai acontecendo, aí começa a aparecer explicações das mais esdrúxulas, né? É a movimentação da Terra, é o derretimento da calota polar, é isto, é aquilo. E a gente quer insistir aqui que não existe natureza, melhor, existe natureza sem o homem, mas onde está o homem, ali está a natureza. Então, do ponto de vista do estudo, da pesquisa, não se pode discutir a natureza, a natura. Discute a natureza através dos homens. E quais homens? Essa é a questão. Quais interesses os movem para dizer aquilo que estão dizendo? Estamos na era de muita descrença na ciência, na política, na saúde, né? É muito ruim esse estar na descrença, porque tantos interesses em jogo, né? Para modificar a natureza no afã de pegar lucro rápido, né? Só vê o lucro, tudo vale se estiver dando lucro, né? Os homens ricos, poderosos, desconhecem qualquer situação que possa ajudar a natureza a nos humanizarmos mais, mas pensam a natureza como sendo apenas a fonte de enriquecimento. Então tratam a natureza como se não fosse para os homens. E aí o que a gente planta, colhe. Pode demorar, mas também o que a gente planta pode ser colhido por outras pessoas que nem plantaram e pagam os malefícios do plantio errado que as pessoas tiveram lá atrás. Então eu quero refletir sobre a questão de todo o estudo do ser humano é um estudo da natureza. E todo estudo da natureza tem que ser um estudo humano. Portanto, a divisão entre ciências da natureza e ciências humanas não é bem isto. E também a gente colocar a questão das relações de produção capitalistas, de acumulação, de lucro a qualquer preço, de extração de mais-valia, é o que vem prevalecendo, não é? Na nossa sociedade, de concorrência, de todas as leis que regem o capitalismo. Eu costumo dizer que o capitalismo se rege por algumas lógicas, umas leis. Primeiro, salve-se quem puder. O segundo, Deus se existir que seja para todos. O terceiro, bebe água limpa quem for na frente, concorrência. E a quarta, o negócio é levar vantagem em tudo, chamada de lei de Gerson, injustamente, mas chamada. Então, se nós não sairmos desta lógica, dessas leis, nós vamos ficar patinando com explicações místicas, explicações que, na verdade, não explicam nada, mas para consolar. Precisamos andar buscando explicações nas relações entre os homens junto à natureza, não isolando nem o homem nem a natureza. Os dois andam juntos, estão juntos, são a mesma coisa. Somos natureza e somos cultura, como já falei aqui. Então, que a gente possa pensar os dias de hoje, não apenas sendo uma coisa que pode ser comandada por um Deus ou por um diabo,
mas sim comandada pelos homens. Conscientemente ou não, só os homens fazem a história. Os demais vivem a história que os homens fazem. E nós gostaríamos que todos fossem autores da história, e não só consumidores da história que a gente vive. Há tempos atrás, na Unicamp, saiu um livro de história interessante, O Silêncio dos Vencidos. Olhe bem, a história é feita pelos vencedores, os vencidos ficam em silêncio. Há um livro também do Leôncio Basbaum, em 2 volumes, História Sincera da República. Foi preciso colocar um adjetivo sincera para poder dar mais credibilidade à história da República. A história da escravatura do Brasil, que foi tardia, incompleta, e ainda continuamos a ter escravos de todas as cores, exploração de todo tipo. Então, muita coisa esta quinta-feira nos leva a refletir para que a gente possa buscar uma sociedade melhor, mais alegre, que todos os dias seja um pouco aquilo que é o carnaval, um pouco mais colorida, um pouco mais de alegria real, um pouco mais desmascarada, né? Um pouco mais gostosa de ser vivida, que a gente possa não ter medo de outro homem, né? O homem tem o medo de outro homem, às vezes medo de criança, medo de trombadinha. Vivemos no medo, na depressão, na ansiedade, no estresse. Isto é obra dos homens. Outros homens deverão e poderão fazer uma sociedade diferente. É o que nós esperamos daqui para frente, termos condições de criar uma sociedade onde, de fato, possamos estar mais alegres, né? Mais felizes, com mais justiça, enfim, vivendo para o amor, né? Eu acredito que Deus é amor e está em toda parte, mas nós podemos, pelo livre-arbítrio, caminhar na direção contrária ao amor. Somos livres para isto e pagar o preço dessa caminhada. Então, que a gente possa recuperar o trilho que nos leva a mais felicidade. Era isto que trouxe para esta manhã, para a gente refletir um pouquinho. Muito obrigado, como sempre, até amanhã.